Verdevaldo aí tratando o óbvio como notícia. Eu ouvi o áudio aqui pouco antes da gente entrar no estúdio, porque a notícia acabou de sair. Nele, o suposto Deltan Dallagnol, porque essas coisas não são periciadas autenticadas, mas mesmo que seja, não teve problema nenhum. Eu abro aspas aqui para algumas declarações dele. Ele diz assim: caros, falando para outros colegas, o Fux, que é o ministro Luiz Fux do STF, deu uma liminar suspendendo decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. E aí, no final, ele diz: a notícia é boa, aspas, a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraço. Fecha o áudio. Então, ele considera boa a notícia de que o Lula não poderia dar entrevista diretamente da cadeia. Isso, aliás, o tom do Deltan não é nenhum tom efusivo, de uhul e tal, não, é absolutamente normal, e ele chama de notícia boa. Eles já colocam lá, comemora e tal, celebra. Até aí tudo bem, mas o que isso interfere no processo? O que isso interfere? Nada. A gente já tem o áudio disponível aí, então pode colocar. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, enquanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou. Muito bem, vocês viram que não tem nenhum tom efusivo, uma mensagem serena. Ele considera simplesmente boa a decisão do Luiz Fux, que ele ficou sabendo, e fala para os procuradores não se manifestarem a respeito disso. Quer dizer, qual é o problema, Augusto Nunes? Com o Lula já preso. É engraçado que eles tentam fazer de conversas absolutamente normais entre procuradores participando de um processo para prender um sujeito que depois foi considerado criminoso em 3 instâncias. Eles consideram essas conversas assim escândalos tremendos, quando você está lá articulando justamente estratégias de acusação e, obviamente, quando você apresenta alguma coisa e aquilo acontece da maneira como a acusação queria, se considera isso bom. As pessoas têm opiniões sobre aqueles fatos e elas dialogam entre si sobre aquilo que consideram bom ou ruim. Aí eles tentam extrair disso uma perseguição política, uma atividade fora do normal, uma ilegalidade, uma irregularidade, uma ilicitude. Quer dizer, Augusto Nunes, é pura histeria militante. Quando aquele desembargador maluco que soltar o Lula tentou, eles devem ter comemorado também. Meio mundo comemorou. Agora está preso. E isso é interferência no processo. Eles estão vibrando como vibrou o país. Aliás, nem vibrando. Eles estão conversando sobre isso. Agora, o país vibrou com essa notícia. O país decente. Porque quem é bandido tem que ficar preso mesmo, né? Vamos supor que apareça um áudio um dia de os procuradores comemorando a decisão do Sérgio Moro pela condenação do Lula, a decisão da segunda instância, essa sim, que determinou a prisão do Lula, comemorando a decisão do STJ que manteve a condenação do Lula, embora apenas tenha reduzido a pena, deixando ela próxima do que havia estabelecido o Sérgio Moro. Qual seria o problema disso? Quer dizer, você tem uma parte de acusação, que se empenhou ali na apuração dos fatos e a partir dos fatos fez a sua acusação, acreditando se tratar de um criminoso em razão das provas encontradas, que ela comemore. Qual é o problema que ela comemore que a decisão esteja de acordo com aquilo que ela propôs? Só completando. Então é absolutamente natural. Não, o Ministério Público, enquanto não há o julgamento, tudo bem, ele pode pedir, até enquanto ele não se manifesta, aliás, ele age imparcialmente, ele vai ver aí se o cara é culpado ou não. No momento em que ele acha que é culpado, ele não pode ser imparcial. Ele tem que ser parcial, a favor da justiça e contra o culpado. Então qual é o problema? Já querem que também os procuradores, depois de comprovada
a culpa de quem eles acusaram, eles continuam imparciais, mas como imparciais? Então eles têm o direito de comemorar a vitória. Todo promotor faz isso. Quando ele consegue fazer prevalecer o que ele defende, ele pode comemorar. Qual é o problema? A Força Tarefa da Lava Jato emitiu uma nota oficial que diz o seguinte, aspas, as supostas mensagens atribuídas a integrantes da Força Tarefa são oriundas de crime cibernético e não puderam ter seu contexto e veracidade verificados. Diversas dessas supostas mensagens têm sido usadas, editadas ou descontextualizadas para embasar falsas acusações que contrastam com a realidade dos fatos. Fecho aspas. Eu acredito que essa tenha sido a nota emitida pela Força Tarefa para o site que divulgou o áudio. Então vamos ver ainda se eles vão fazer alguma análise mais aprofundada desse material, repetindo, não periciado, não autenticado, a gente nem tem como confirmar que a voz é realmente do Deltan Dallagnol, embora obviamente pareça que seja o Deltan Dallagnol. O que a gente está analisando aqui é justamente que, ainda que seja o Deltan Dallagnol, como parece, não tem absolutamente nada de ilícito, de irregular para se extrair disso. Ana Paula. Bom, Felipe, Augusto, um procurador que, eu não vou nem usar a palavra festeja, porque o tom desse suposto áudio do Dallagnol é um tom muito sóbrio, né? Ele está praticamente dando a notícia, né, da decisão do Fux de não autorizar a entrevista do Lula na cadeia, né? Então, é um procurador que está ali comentando uma decisão judicial e com um certo tom positivo contra um corrupto que ele ajudou a colocar na cadeia diante das pilhas de provas de corrupção que a gente pôde testemunhar nesse processo do triplex. Agora, é absolutamente assim, é risível, né? Não tem, se isso for jornalismo, eu não sei o que é, porque o Brasil, ele não está apenas à mercê desse conta-gotas, mas agora um conta-gotas ridículo, patético, um áudio como esse e com uma manchete como se fosse uma bomba de tramóia entre Sérgio Moro e Dallagnol.